A minha história começa no dia 3 de março de 2011. Eu sou o filho mais velho de 6 filhos que minha mãe teve. E nesse período, nesse ano, eu perdi uma pessoa muito importante para mim. Perdi um irmão. Nesse período ele estava desempregado e ele arranjou um meio de tentar sustentar a família. Abriu um bar e nesse local onde eu moro, um local muito perigoso, teve uma rixa, uma desavença entre dois jovens. E nesse dia, no dia 3 de março de 2011, mais ou menos 13h30 da tarde, o meu irmão estava lá no bar e esse rapaz entrou. E esses outros que foram para matar eles atiraram no meu irmão. Tiraram a vida do meu irmão sem nenhum motivo. E aí começou o drama na minha vida. No momento em que eu perdi o meu irmão, eu entrei num processo de depressão. Fiquei muito triste, ouvia vozes, via vultos passando perto de mim. E eu não era uma pessoa dada a muita bebida, não bebia assim com frequência. Nunca fumei, nunca usei droga, mas chegou um período em que a dor era tão grande, a falta do meu irmão era tão grande, o sofrimento, que eu queria preencher aquele vazio com alguma coisa. E eu coloquei na minha cabeça que eu iria beber e usar droga. Aí eu me lembro que eu sentia um ódio tão grande dentro de mim que a minha esposa falava qualquer coisa para mim e eu sentia vontade de brigar com ela. E no momento em que eu brigava com ela, eu sentia o desejo de ir matar as pessoas que mataram meu irmão. E aquele ódio era tão ruim, pior do que o sofrimento, do que a depressão. Estava me matando aquilo ali. E naquele momento daquele sofrimento, me convidaram para mim ir para a igreja. Eu fui no primeiro dia, fui no segundo dia. E quando completou um mês que mataram meu irmão, no dia 3 de abril de 2011, eu fui até essa igreja novamente e disse que eu ia colocar todos os meus sofrimentos, as minhas dores, as lágrimas que eu sentia aos pés de Jesus. E no momento em que eu fiz isso, aquele ódio, aquela dor, é como se tirasse um peso de cima dos meus ombros. Eu gosto das cadeias temática dos textos, porque a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia fala lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que toda a palavra de Deus é inspirada, toda ela é inspirada, a Bíblia. E 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz que os homens, os profetas, falaram inspirados por Deus. Então, a Bíblia não poderia se contradizer. Então, todos os textos que existiam lá na Bíblia, um leva para o outro. E aí eu comecei a ver que as cadeias temáticas dos textos estavam lá presentes na Bíblia. E quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu via que existiam coisas que no local onde eu estava, na denominação que eu estava, não apoiava aqueles textos, não batia, não casava um com o outro, pulava algumas coisas. E aí eu fiz parte de um grupo de estudos. E esse grupo de estudos estudava várias coisas, várias denominações religiosas. E aí eu comecei a ver que algumas coisas, alguns pontos que algumas denominações religiosas, para eles não estava correto, ao meu ver estava correto. Como, por exemplo, quando meu irmão morreu, e aí, Alessandra, eu vi que estava se abrindo um novo horizonte para mim na minha vida. A Bíblia começou a preencher aquele vazio que eu tinha da falta do meu irmão. Era como se fosse um bálsamo para mim. E eu achava que eu estava ficando biruta. Não, eu acho que eu estou interpretando a Bíblia de maneira errada. Eu acho que eu não estou interpretando a Bíblia de maneira certa. Eu acho que essas coisas que eu estou vendo aqui não são verdade. Eu acho que talvez são coisas da minha cabeça. Até que um dia eu estava sentado na minha casa e eu mudei de canal, mudando de canal, zapeando a televisão. Caiu no canal 44, aqui em São Luís, canal 44. E eu vi um desenho de uma mira e eu via dois cenários, num cenário falando a respeito, fazendo as perguntas, os questionamentos e o outro respondendo.
E eu via que aquela pessoa que ia responder, ele não dava um texto da Bíblia para dizer que alguma coisa estava de acordo ou não. Ele dava vários textos da Bíblia e de cabeça. Simplesmente abria a Bíblia e lia, olha, em João está escrito isso, em Apocalipse diz isso e em Malaquias diz isso aqui também. E eu via que a Bíblia estava se encaixando perfeitamente e eu disse, poxa, realmente eu não sou biruta, não estou ficando louco. Existem pessoas que pensam como eu penso também. E aí, nesse momento, eu comecei a assistir o Canal 44, a TV Novo Tempo. E depois eu vi um outro programa, o programa Arena do Futuro, com o pastor Luiz Gonçalves. E ele fez um apelo, parece que ele estava conversando comigo. Ele disse lá para mim, disse pela televisão, disse, olha, você que está estudando a Bíblia agora, você estuda a Bíblia e você acha que você está ficando maluco, é verdade mesmo que você está lendo. Essas coisas que você está vendo, é isso que a Bíblia diz mesmo realmente. E para mim foi a última coisa que eu vi para me convencer realmente. Eu via que existia um site que nós poderíamos pedir e uma coisa que eu achei impressionante, gratuitamente, revista de uma qualidade muito grande, DVDs, eu pedi DVD com estudos da Bíblia e eu fiz aquele curso bíblico. E fui fazer o curso bíblico também pela internet, preenchendo as perguntas, as respostas. A TV Novo Tempo para mim foi uma janela para a vida eterna. Me mostrou aonde eu deveria, os textos que eu deveria ler na Bíblia, que me mostravam as verdades. Os textos que falavam as respostas que eu queria, que eu estava buscando na Bíblia, eu conseguia assimilar lá. A TV Novo Tempo, nesse contexto da minha vida, foi de uma suma importância para que os pontos de interrogação que outrora estavam na minha mente fossem sanados, fossem cessados. A minha vida antes era um turbilhão de pensamentos, eu tinha muitas incertezas. Queria, na verdade, saber qual era o destino do homem, para onde o homem ia, qual a esperança que existe ainda nesse mundo. Será que a nossa vida é só simplesmente nascer, viver nesse mundo com todo o sofrimento que a gente passa e depois morrer? Mas através da TV Novo Tempo eu descobri que existe uma esperança. E o nome dessa esperança chama-se Jesus Cristo. E a principal coisa que eu aprendi lá foi que Jesus Cristo, Ele vai voltar. E que a TV Novo Tempo continue sendo esse elo de ligação entre as pessoas e a Bíblia.